Boa tarde, nono ano. Como é que vocês estão? Estão todos bem? Espero que sim, né? Espero que estejam todos bem, animados e bastante ansiosos pela nossa aula de ciências de hoje. Hoje, nós vamos dar início ao estudo da unidade 2, formação de substâncias. Relembrando a unidade 1, vocês estudaram a constituição da matéria e a classificação periódica. Vocês estudaram desde a descoberta do átomo, passando por todos os seus modelos, até o aperfeiçoamento dele e chegarmos ao modelo atômico atual, que é aceito hoje em dia. Vocês viram também a classificação periódica dos elementos químicos, lá na tabela periódica, né? Viram os elementos químicos, elétrons, nêutrons, prótons, né? Massa atômica, número atômico, tudo isso foi estudado, né? No capítulo, na unidade anterior. Nesse momento, eu quero que vocês relembrem, para que vocês não façam a confusão, né? Não confundam elemento químico com átomo. Lembrem-se, átomo, certo? É composto por prótons, nêutrons, elétrons, núcleo, níveis, subníveis e orbitais. E eles formam a matéria. Já o elemento químico é o conjunto dos átomos com o mesmo número atômico, ou seja, com a mesma quantidade de prótons em seu núcleo. Então, há essa diferença e cuidado para não confundir, chamar elemento químico de átomo, átomo de elemento químico, ok? Entre as transformações da matéria mais importantes para o ser humano estão as mudanças de estado físicos e a formação de ligações químicas. Esta unidade aborda esses dois fenômenos e também o modo como as substâncias e as transformações químicas podem ser representadas. Para início da nossa unidade, né, a gente vai começar aqui um debate. Então, eu quero que vocês, nesse momento, peguem aí o caderninho de vocês e vocês vão estar respondendo essas 4 questõezinhas que estão aí na tela de vocês. Em quais estados físicos os metais são encontrados à temperatura ambiente? Os estados físicos da matéria vocês já estudaram anteriormente, né? Sólido, líquido e gasoso, isso é uma coisa que vocês já têm aí, já trazem com vocês esse conhecimento. Então, o metal em temperatura ambiente, em que estado físico ele é encontrado? Respondam aí. A segunda questão: qual é a composição química da água, de um fio de cobre e de uma porção de sal de cozinha? Quais os átomos se ligam em cada um desses exemplos? Olha, essa daí é um pouco mais complicada, vocês vão ter que puxar aí a memória, o que vocês já estudaram sobre isso. Terceira, você consegue identificar reações químicas em seu cotidiano? Em sua opinião, é possível utilizar nossos sentidos para perceber que uma reação química ocorreu? Aí, na casa de vocês, na vida de vocês, vocês conseguem identificar reações químicas? Né? Vocês conseguem saber, olha, isso aqui acontece aqui em casa, é uma reação química. Né? É possível só usando os nossos sentidos, visão, olfato, tato, paladar, né? É possível a gente perceber uma reação química só usando os nossos sentidos? O que é que vocês acham? O que é que vocês entendem sobre isso? Escrevam aí. E a quarta, como uma transformação química pode ser representada? Olha aí, né? Boa pergunta. Então, eu quero que vocês respondam essas 4 questões. Essas questões, né? Essas 4 questões que eu estou pedindo para vocês responderem, vocês vão responder, o ideal, eu quero que vocês respondam de acordo com os conhecimentos prévios que vocês têm, porque vocês já têm algum tipo de conhecimento sobre esse conteúdo. Inclusive, nós mesmos já vimos alguma parte disso nas nossas aulas lá em sala de aula, ok? Então, o ideal é que vocês usem aí o conhecimento que vocês já têm. Porém, se vocês sentirem muita dificuldade, vocês podem dar uma pesquisada aí na internet, né? Dê uma pesquisada, né? A internet está aí à mão de vocês e vocês podem também entrar em contato comigo e tirar alguma dúvida. Estarei sempre à disposição. Mas eu quero que vocês respondam essas 4 questões aqui no caderninho de vocês, para depois a gente fazer a correção coletivamente e promover um debate a partir delas, certo? Nossas percepções
Nos permite ver, tocar e cheirar diversas substâncias em diferentes estados de agregação, mas não nos permite visualizar, saber, né, porque cada substância tem características próprias. O estudo desta unidade vai nos proporcionar o aprendizado de conceitos estruturais da química, modelo de partícula, ligações químicas, lei de conservação de massas e leis ponderais, que possibilitam um aprofundamento sobre a constituição da matéria. No capítulo 1, que vamos dar início hoje, serão abordadas as mudanças dos estados físicos da matéria, desenvolvendo a habilidade de investigar as mudanças de estado físico da matéria e explicar essas transformações com base no modelo de constituição submicroscópica. Para início, eu quero que vocês observem com bastante atenção a imagem que eu vou colocar agora na telinha de vocês. Essa imagem. Prestem bastante atenção nessa imagem que está aparecendo aí na telinha de vocês, certo? Eu quero que vocês deem uma olhada nela, em todos os seus elementos, tudo que tem nesta imagem que vocês estão vendo aí. Como você descreveria a cena retratada na imagem? O que é que vocês enxergam nessa imagem? Pensem aí e respondam aí para vocês. O que é que vocês enxergam nessa imagem? Nesse momento eu não quero que vocês escrevam, tá bom? Quero que vocês pensem aí e respondam aí mentalmente o que é que vocês estão enxergando nessa imagem, certo? Se vocês observarem bem, certo? Vocês vão identificar aí um homem feito de sucata. Ó, se vocês observarem bem, vocês vão ver a cabeça, né? Ele tá meio que de bruços, assim, deitado. E ao redor e no centro mesmo, vocês vão ver vários tipos de sucata, certo? De resto, de lixo, de vários materiais, objetos, né? Que são, na verdade, sucata. Ok? Essa figura, pessoal, é a figura de Narciso, certo? Narciso é uma obra reproduzida, né? No caso, essa obra aí é uma obra reproduzida e é de autoria de Vic Muniz e trata-se de uma releitura do quadro Narciso, que é uma pintura do século XVI de Caravaggio. Na obra de Vic, a figura mitológica de Narciso, consagrada pelo mestre do barroco italiano, foi construída em grande escala, com sucata, pneus velhos, ferramentas e móveis, e fotografada de cima. As obras de Vic Muniz primam por estimular a reflexão acerca da sustentabilidade e do excesso de lixo gerado. Então, nesse momento, eu quero que vocês reflitam aí, né, sobre a questão do lixo, né? Porque esse lixo, ele é matéria, certo? Um dia, ele foi um objeto que serviu e agora, no caso aí, ele foi meio que abandonado, mas ele continua sendo matéria, ok? De que forma a cena retratada se relaciona com as transformações da matéria? Pensem aí. Pensem aí que, como eu falei para vocês agora anteriormente, esse material aí, né, que tá essa sucata toda, eles já foram algum material útil, né? Como eles eram antes de virar sucata, né? Eles serviram para alguma coisa, certo? Observe a ferrugem presente nos objetos. Você sabe como ela se forma e se é possível acelerar ou retardar sua formação? A gente já estudou, inclusive, sobre a ferrugem, né? A ferrugem é um processo, né? Uma transformação química que envolve, né, algumas substâncias, certo? Então, no caso aí, as sucatas, se vocês verem, se vocês prestarem atenção na imagem, apresenta várias partes que estão enferrujadas, que apresentam ferrugem. Então, você se lembra, né? E você sabe
como a ferrugem se forma? A gente estudou isso na aula anterior, né? Se vocês puxarem aí pela memória de vocês, vocês vão lembrar, ok? Então, nesse momento, pessoal, essas 3 perguntinhas, eu não vou querer que vocês resolvam aí no caderno de vocês, não. É só mesmo pra gente fazer essa reflexão. Agora, essa que tá dentro do quadrinho azul, aí eu quero que vocês respondam. Observem. Todos os anos, novos modelos de aparelhos eletrônicos, como computadores e smartphones, são lançados. Que impacto isso pode ter sobre o ambiente? Eu quero que vocês façam uma reflexão sobre essa pergunta e vocês respondam, certo? A questão do consumo, computadores, smartphones, todo ano é lançado um modelo novo. E aqueles antigos, né, quem tem uma certa condição, é meio que jogado fora, descartado para ter um novo, né? Entra aí a questão do consumismo também, né? Então, eu quero que vocês reflitam sobre essa questão e respondam aí no caderno de vocês. Somente a 4ª questão, certo? Dando continuidade, vamos adentrar aqui ao capítulo 1. No capítulo 1, nós vamos estudar sobre os estados físicos e ligações químicas. Hoje, nós vamos estudar apenas sobre os estados físicos e as mudanças dos estados físicos da matéria. As ligações químicas a gente vai deixar para a próxima aula. A forma como os materiais são encontrados na natureza está relacionada à sua composição. A maioria das substâncias é constituída por agregados atômicos, ou seja, um conjunto de átomos. De que maneira os átomos se mantêm unidos? Os átomos ligam-se uns aos outros. A gente já viu isso. Quando a gente estudou lá a tabela periódica, eu expliquei para vocês que os átomos eles se ligam uns aos outros, né, para constituir a matéria. Os átomos possuem tendência de se reunirem uns aos outros para formar agregados atômicos, constituintes das substâncias, dos materiais e de tudo mais que existe ao nosso redor. Os materiais podem se diferenciar em muitos aspectos. A cor, o estado físico e a textura são algumas das características que constituem essas diferenças. Características como essas são determinadas em grande parte pelas ligações químicas que mantêm os átomos unidos. Essas ligações podem ser de vários tipos, como iônicas, covalentes e metálicas, que a gente vai ver na próxima aula. A gente vai estudar isso bem direitinho. O tipo de ligação em cada material e as características dessas ligações dão origem a diferentes propriedades físicas e químicas dos materiais, entre as quais os estados físicos em que a matéria pode ser encontrada. Aí na telinha de vocês estão vendo o quê? Vocês estão vendo aí um saleiro e um açucareiro, né? Na cozinha você pode encontrar 2 substâncias brancas cristalinas, o sal de cozinha e o açúcar refinado. Apesar de terem aparência similar, esses 2 materiais apresentam sabor, ligações químicas e ponto de fusão bem distintos. Ou seja, apesar deles serem bem parecidos, que aparentemente você olha para eles, você não consegue identificar nenhuma diferença, eles têm muitas diferenças. Eles são 2 substâncias totalmente diferentes. Os estados físicos da matéria. Em geral, a matéria pode se apresentar em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Isso é uma coisa que vocês já sabem desde quando, né, vocês, das séries iniciais, vocês já estudaram isso. O modo de diferenciar os 3 estados é pela forma que o material adquire ao ser colocado em um recipiente, o que é explicado pelo grau de agitação molecular. Então, a gente pode diferenciar os estados, né, como eu acabei de ler para vocês, pela forma que o material adquire ao ser colocado dentro de determinado recipiente. Líquidos. Enquanto os sólidos mantêm o seu formato, os líquidos se mantêm coesos e ocupam a parte inferior do recipiente, enquanto os gases se espalham, ocupando todo o volume disponível. Os agregados atômicos se atraem mutuamente e a força de atração entre eles depende dos átomos que o formam e do tipo de ligação entre eles.
Vocês podem ver aí na telinha de vocês que os líquidos, ele adquire a forma do recipiente que os contém. No estado líquido, as forças atrativas são menos intensas, o que permite que os agregados se movimentem, mas permaneçam próximos uns dos outros. Ó, se você pegar qualquer líquido e colocar dentro de qualquer recipiente com qualquer formato, o líquido sempre vai se ajustar e vai ficar no formato que é o recipiente, né? Vocês podem ver aí na telinha de vocês que aí tem vários vidros aí, vários recipientes de vários formatos, e o líquido dentro, ele ganha o formato do recipiente, né? Isso é bem nítido, certo? E fácil de perceber. Os sólidos. No estado sólido, a força de atração entre um agregado e outro é intensa. Por isso, o material permanece unido e os agregados têm apenas um movimento de vibração. É por causa dessa força de atração que os sólidos mantêm sua forma. Eu botei até para vocês o exemplo, né, das rochas, que são sólidos. Então, eles não têm essa, vamos dizer, maleabilidade, eles não têm, né, eles não se movem, ok? No caso, os agregados, né, não se movem, que são as moléculas. Gasosos. O estado gasoso se caracteriza por apresentar forças atrativas muito baixas. Assim, os agregados ficam distantes uns dos outros e se movimentam livremente. O movimento desses agregados é aleatório e depende da temperatura. Quanto maior a temperatura, maior sua movimentação. Vocês podem ver aí gases como o gás carbônico e o gás oxigênio. Eles se espalham por toda a atmosfera terrestre. E aí vocês podem perceber de forma, vamos dizer assim, mais lúdica, como é que acontece, né, os agregados, certo? Aí vocês podem ver dentro do quadrinho estado gasoso, líquido e sólido. Observem o quadrinho que tem o estado gasoso. Considerem que essas bolinhas são os agregados, né, que são as moléculas que formam né, os átomos que formam as moléculas e que formam a matéria. Então essas bolinhas, né, esses círculozinhos, considerem que elas são as moléculas, que são os agregados, certo? No estado gasoso, vocês podem ver que elas mantêm muita distância uma da outra. Então, isso faz com que a matéria no estado gasoso, ela seja mais, vamos dizer assim, mais leve, né? Que ela, vamos dizer, flutue, ok? Então, esse é o motivo, que esses agregados, eles têm um grande espaço entre eles. Já no estado líquido, eles mantêm um espaço entre eles, né? Eles mantêm distância, mas nem tanto. Eles mantêm uma distância para que eles tenham a maleabilidade e eles consigam, né, ter formatos diferentes, recombinações e tudo. Por isso que o líquido, né, ele se molda de acordo com o recipiente, porque eles estão ali. Eles não estão nem longe demais que nem o estado gasoso, mas eles também não estão bem perto, grudados um no outro. Então, eles conseguem ter esse movimento do líquido. E o estado sólido, observem que eles são bem grudados um no outro, ó, bem grudados, certo? Ou seja, eles não conseguem se mover, certo? Eles são muito próximos um do outro. A força de atração entre eles, né? Eles estão bem próximos ali, grudados um do outro. Então, isso dá a eles a solidez, certo? Não consegue se mover. Então, aí eu acho que agora deu para vocês perceberem direitinho aí, né, essa diferença. Para uma substância mudar de estado físico, é preciso fornecer ou retirar calor, aumentando ou reduzindo a temperatura do material. O fornecimento de calor aumenta a energia dos agregados, conferindo a eles maior movimentação. A energia associada ao movimento é chamada de energia cinética. Mudança de estados físicos. Agora a gente vai começar a ver aí, né, as mudanças desses estados, do estado, porque uma substância, uma matéria, ele pode estar em um estado e de acordo com a temperatura em que ele é submetido, ele passar para outro estado físico.
ok? A gente viu aí os 3 estados, sólido, líquido e gasoso. Mas uma substância que é sólida, não necessariamente ela vai ser para sempre sólida. De acordo com o ambiente, com a temperatura em que ele é submetido, ele pode passar para outro estado, pode mudar de estado. Quando se fornece energia para uma substância por meio do aumento da temperatura, ela sofre mudança em seu estado físico. Como exemplo, usaremos o caso da água. Então, considerem aí que todos os exemplos que a gente vai ver agora, a gente está falando da água, porém, né, qualquer substância pode sofrer mudança de estado físico, certo? O aquecimento do gelo acima de 0 graus a uma pressão de 1 atmosfera provoca a mudança do estado sólido para o líquido, processo chamado de fusão. Eu coloquei aí também para vocês a imagem do gelo. Então, o gelo, né, ele está na sua forma, vamos dizer, sólida. Então, quando ele é aquecido e ele chega a uma temperatura acima de 0 graus, então acontece essa mudança, ele começa a derreter, então ele vai passar do estado sólido e vai estar no estado líquido, e isso a gente chama de fusão. A água líquida passa para o estado gasoso em um processo chamado de vaporização. Então, observem, observem aí e tentem mentalizar aí. A água, faz de conta que você pega a água, colocou na panela e botou no fogo, né? No fogão lá, para ferver, digamos assim. Então, ela, se você prestar atenção, ela vai chegar um momento que vai subir o vapor. Então, ela tá passando o quê? Ela tá saindo daquele estado líquido, que você colocou ela, e ela tá virando vapor. Então, isso se chama vaporização, que ela tá passando do estado líquido para o estado gasoso, certo? Então, isso é chamado de vaporização. E a 100 graus Celsius, esse processo recebe o nome de ebulição. Pronto, quando a água ela atinge exatamente 100 graus, certo? Ela entra em um processo chamado ebulição. Pronto, a água entrou em ebulição, significa que ela atingiu 100 graus, certo? Antes de 100 graus, ela não sofre esse processo de ebulição. Ela só sofre o processo de ebulição quando ela atinge exatamente os 100 graus Celsius. Se a água for resfriada até 0 graus Celsius, a pressão de 1 atmosfera, ela começa a sofrer a solidificação, que é o processo de passagem do estado líquido para o sólido. Lembram do gelo? Pronto, lembram que eu falei lá do gelo, que eu peguei o gelo, né, e ele derreteu e ele se tornou líquido, ele era sólido, se tornou líquido. Agora é ao contrário, a solidificação, ele é líquido e passa para o sólido. Imaginem aí o gelo. O gelo, você pega uma água, né, coloca naquelas forminhas de gelo e põe na geladeira, no freezer. Então, ele vai sofrer um processo ali de solidificação. A água vai ficar, que é líquida, a água no estado líquido, vai passar para o estado sólido. Isso é chamado de solidificação. Perceba que a fusão e a solidificação da água ocorrem à mesma temperatura, a 0 graus Celsius. Certo? Então, elas ocorrem à mesma temperatura. Quando atinge 0 graus, certo? Se ela está numa temperatura muito elevada, quando ela atinge 0 graus, ela vai se transformar em líquido, certo? Em vapor. E se ela é submetida a uma temperatura muito baixa, a baixas temperaturas, ela vai solidificar, que é a solidificação. Quando o vapor de água é resfriado, ele volta ao estado líquido, processo chamado de liquefação ou condensação. Vocês já perceberam, tem até aí na imagem de vocês, né, aquelas bolinhas, né, que elas vão derramando, né, e vão se transformando em água. Um exemplo mais fácil é a tampa da panela. Quando uma panela, você coloca um determinado líquido, né? Um líquido, vamos pensar no líquido que a gente está falando aqui na água. A gente pega a água, coloca dentro de uma panela, coloca no fogo. Então, vai chegar um momento que ela vai, evaporar, ela vai começar a subir o vapor. Se
Se a panela estiver aberta, o vapor vai, vamos dizer assim, embora. Mas se ela estiver tampada, a tampa da panela estiver ali, o que é que vai acontecer? Aquele vapor vai ficar na tampa da panela e vai ficar ali, porque está em uma alta temperatura. Quando você tira essa tampa da panela, o que é que vai acontecer? O que é que vocês percebem quando vocês fazem isso aí na casa de vocês, a mãe de vocês? Quando vocês pegam uma panela que está fechada, tampada no fogo, vocês tiram a tampa, o que é que acontece? Cai água, não é? Da tampa da panela. Por quê? Porque quando ela estava tampada, ali na tampinha tinha o que? Vapor. Quando você abriu a panela, o que foi que aconteceu? Ela foi submetida à resfriação, ela ficou fria. Então, como ela resfriou, ela vai passar do estado, né, que ela estava no vapor e vai voltar ao estado líquido. Certo? Isso é chamado de liquefação ou condensação. Ela pode ser chamada desses dois, né? Esses dois nomes, liquefação ou condensação. E temos aqui a sublimação, que é a passagem direta do estado sólido para o gasoso ou vice-versa, né? Do gasoso para o sólido. Isso exemplo aí, a sublimação do iodo, né? O iodo, quando aquecido, ele sofre sublimação, formando um gás de cor púrpura. Esse gás, né, ele sublima, voltando ao estado sólido quando entra em contato com a superfície externa da cápsula de porcelana, colocada sobre o becker, no caso aí de uma quando está sendo realizado em laboratório, né? Outro exemplo pode ser observado no congelador das geladeiras. Parte do gelo que se forma do congelador é vapor de água da atmosfera, que sofreu sublimação. Deixa eu dar outro exemplo para vocês, bem fácil, que vocês vão conseguir entender melhor o que é sublimação. A sublimação é quando ela passa direto do estado sólido para o estado gasoso, certo? Sem passar pela vaporização. Imaginem aí a naftalina. Naftalina são aquelas bolinhas, as bolinhas de cheiro que geralmente as pessoas colocam dentro do guarda-roupa para evitar mofo ou para dar um cheirinho, né? Enfim, eu acho que vocês estão sabendo o que eu estou falando. A naftalina, umas bolinhas, né, que as pessoas colocam dentro do guarda-roupa. Pronto, aquelas bolinhas de naftalina, elas estão no estado o quê? Sólido. Se você deixar ela lá dentro do guarda-roupa, em qualquer lugar, com o passar do tempo, ela vai sumir, ela vai desaparecer, ela vai diminuir, vai desaparecer. Por quê? Ela passou do estado sólido para o estado gasoso, certo? E ela não sofreu outro processo aí. Ela passou direto do sólido, ela era uma bolinha e ela sumiu. Por quê? Porque ela evaporou, digamos assim. Então, ela passou diretamente do estado sólido para o gasoso. E aí, a esse processo dá-se o nome de sublimação. Agora aí na tela de vocês está aparecendo um esqueminha aí para vocês verem todos os estados físicos e as mudanças, ó. Bem aí no centro vocês vão encontrar os 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Aí vocês vão ver, ó, fusão, quando passa do sólido para o líquido, vaporização, do líquido para o gasoso, liquefação, do gasoso para o líquido, solidificação, do líquido para o sólido, e sublimação, quando ela passa direto, ó, do gasoso para o sólido, ou ao contrário, do sólido para o gasoso. Certo? Observem, ó, o aumento da temperatura e diminuição da temperatura, que todos esses processos, eles estão muito ligados à temperatura, certo? Essas mudanças de estado, elas acontecem de acordo com a temperatura em que essas substâncias são submetidas. Então, ó, quanto mais houver o aumento da temperatura, ele vai ficar no estado gasoso. Certo? E quanto mais houver a diminuição da temperatura, ela vai ficar no estado, as matérias vão ficar no estado sólido, certo? Então, observem essas duas setinhas aí, certo? Aqui temos uma revisão, né, geral, uma visão geral aí
do que vocês estudaram hoje, ó, mudança do estado físico, sublimação, né? Fusão, condensação, solidificação, vaporização, ok? Para que a água passe do estado sólido para o estado gasoso, deve-se fornecer grande quantidade de energia. O aumento da temperatura fornece energia para os agregados atômicos, aumentando o grau de agitação dessas partículas e permitindo o rompimento da força de atração entre elas. Portanto, para que ocorra a mudança de estado físico, a energia fornecida deve ser maior do que a força de atração dos agregados e suficiente para aumentar o grau de agitação. Na sublimação, a quantidade de energia fornecida é suficiente para romper a força de atração entre os agregados e permitir que elas atinjam o grau máximo de agitação, sem que passe por um estágio intermediário. Então, isso é o que acontece na mudança de estado chamado sublimação. Bem, gente, por hoje é só. Eu quero que agora vocês peguem, né, o livro de vocês, voltem esse vídeo e façam a atividade que eu encaminhei e que eu passei para vocês lá no início do vídeo, certo? Lembrando, qualquer dúvida, entre em contato comigo, certo? Boa tarde de estudos, espero que vocês consigam realizar essa atividade e consigam entender realmente o conteúdo que foi explicado nessa aula de hoje. Tchau e até a próxima!